Tipo assim, como nutricionista eu vou te alertar, mas como o Fábio Gil eu falo, mano, faz o que você quiser da sua vida, quem sou eu pra te falar o que você tem que fazer ou não, tá ligado? Pô, como é que eu faço pra emagrecer, cara? Cara, você sabe, para de comer pão. Deixa o Fábio falar. Tá, é verdade, ó, ele quer. Fábio nutricionista. É. A gente vai... Me dá uma... porque eu preciso de uns macete aí, entendeu? Então é o seguinte, Dá uns você vai lá no meu remédios. consultório, que eu sou nutricionista, né? Tem o meu consultório, você vai passar Onde lá que é? Onde que é? Tem aqui na Moca. É? Tem o consultório, Ah, ela claro. também é nutricionista, Volta. nós atendemos juntos. Então, o que a gente faz? A gente tem uma balança de bioimpedância, você vai subir nela, ela vai remapear seu corpo, vai me falar quanto você tem de músculo, quanto você tem de gordura, quanto você tem de água, a partir da sua taxa metabólica basal, que é o quê? Quanto você gasta de calorias só para estar vivo. Com isso, eu vou juntar mais as calorias que você gasta no seu dia, que deve ser bem pouca, que você não falou que não faz muita né? coisa. Não, eu durmo E aí eu vou quando montar eu posso, tô dormindo. Então eu vou montar um programa alimentar seu, então vamos supor que você gaste 2.000 calorias dia no seu total, vamos supor. Eu tenho que colocar você num déficit calórico. Você precisa entrar em déficit calórico para você perder gordura. Então eu vou colocar uma dieta aí para você de 1.600, 1.500, 1.700 no máximo. Então todo dia você vai comer menos do que você gasta. Mas aí tu vai falar pra mim assim, qual é, mané? Não pode comer pão. Não, aí que as pessoas erram. Eu não posso chegar para você e ser radical. Você fala, Fábio, eu como pão de manhã com manteiga, no almoço eu como feijoada. Eu vou falar, não, agora você só vai comer batata doce e frango. Mano, você não vai fazer, você vai fazer 2 dias e vai falar, vai a merda, eu vou fazer essa porra não. Eu vou chegar e vou barganhar com fiz você. 15 dias e depois eu falei, no 16º, vai a merda, fiz os 15. Exatamente, mas é que as pessoas erram, mano. Você tem que mudar seu estilo de vida e não ser radical. Então eu vou falar assim, mano, você tá comendo um pão com manteiga? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar seu pão, de vez em você pôr a manteiga, vamos pôr um ovo nesse pão? Firmeza. Pô, você tá comendo uma feijoada? Vamos fazer o seguinte, vamos comer só o feijão e o arroz e um franguinho ali, um bife? Tá legal? Você come? Você entendeu? Então eu vou ajustando a sua dieta de acordo com o que você come, aos poucos. Até eu conseguir fazer que aquilo vire um hábito. Entendeu? Eu não posso ser radical e chegar pra você e falar, não, a partir de hoje você acabou seu pão, acabou seu feijão, acabou isso aqui lá. Vai falar, não, mano, morri. Para que eu vou viver? Eu já Entendeu? entrei numa de não comer, de evitar comer carboidrato. Carboidrato. Maior erro também. Caralho. Então, aí eu fiquei um tempo Mas se assim. secou, né? Eu emagreci pra caralho, Só que depois você engordou o dobro. Só que eu vivia puto. Verdade. O problema é que eu vivia puto. Nervoso. Vivia com raiva. Exatamente. O que eu mais pego? A pessoa pega, corta carboidrato. Carboidrato, ele carrega muita molécula de água junto. Então, quando você come muito carboidrato, você fica mais inchado por causa do carboidrato. E, lógico, você ganha gordura normal, se você come em excesso. Quando você tira o carboidrato totalmente da dieta, a primeira coisa que você faz é perder água. Você desidrata. Aí a pessoa fala, caralho, em 1, 2 semanas eu perdi tantos quilos. Na verdade, você perdeu água, você não perdeu músculo. Aí, beleza. Só que o carboidrato é o principal moeda energética do seu cérebro. Seu cérebro, para ele funcionar, ele precisa principalmente de carboidrato. E você tira o carboidrato, aí você começa a ficar nervoso. Aí você começa a não funcionar direito. Aí você começa a ficar puto com todo mundo. Você começa a não funcionar mais no seu dia a dia e começar a tratar todo mundo mal. Vai chegar um mês, você vai mandar todo mundo a merda, vai cortar uma pizza, vai detonar e vai falar, nunca mais faço dieta na minha vida. Você entendeu? É que foi o que aconteceu. Por isso que eu falo, mano, não, nada que é muito radical dá certo. Pode crer. Tem que ser aos poucos. Eu não tenho nada contra quem faz, quem gosta de dieta consegue ser cetogênica. radical. O lance é que não funciona mas não é pra todo mundo, isso, É, exatamente. entendi. Você tem que ter bom senso, entendeu? A dieta cetogênica virou uma das dietas mais populares aí da modernidade. São as dietas da moda, né? É, né? Mas só que nem todo mundo se adapta a isso, O entendeu? que é isso, dieta cetogênica? Foi o que você fez, pô. É isso de não cortar o comer carboidrato só carboidrato, Você não totalmente. só come proteína e gordura. É. Mas assim, pra mim isso funciona a curto prazo. Nosso corpo precisa. O carboidrato é um dos macronutrientes mais importantes do nosso organismo. Você cortar totalmente não é... Fisiologicamente não é inteligente, entendeu? O que é um carboidrato bom? Carboidrato bom, não existe carboidrato ruim e mal. Existe o carboidrato comido na hora certa, no peso certo, na proporção certa. Tipo, então macarrão Entendeu? é bom. É bom. Cara, que nem você falou, você come o pão. Eu deixo você comer um pão de manhã, não tem problema. Mas vai ser na quantidade que eu te falar, do jeito que eu te falar, com o acompanhante que eu te falar. Pô, obrigado, Giga. Você entendeu? Eu posso comer pão. Então as pessoas pegam um alimento e abominam. Ah, meu Deus, isso aqui é demônio, não come isso. Não é assim, cara. E açúcar? Açúcar é o Açúcar demônio. sim, açúcar sim. Açúcar é um problema. Açúcar é um grande problema. Nossa, eu sou viciado em doce. Aí, às vezes, eu como muito doce uma Isso. semana e engordo 10 Nisso eu dou quilos. sorte, sim. porque eu tô cagando e andando pra doce. É. Agora eu tô até. Agora eu tô tomando café sem açúcar agora. Mas isso também é uma coisa que dá pra gente colocar, inserir na dieta uma proporção certa de doce no seu dia. Tu come doce? Tu come açúcar? Como assim? Mas assim, na hora, como eu te falei, na hora certa, tipo no pós-treino.
Normalmente num pós-treino você vai lá e coloca um carboidrato simples, um açúcar ali, sei lá, um pouquinho de leite ou leite condensado com uma proteína junto, entendeu? Então assim, tudo dá pra você encaixar Pega o leite moça, desde que joga na esteja picanha. um... Faz uma banana, pô, amassa a banana, põe um leite condensado, dá pra fazer, cara. Por isso que eu tô falando. Dentro de um planejamento programado, você consegue fazer isso. Entendeu? O problema é você fazer isso repetidamente todas as horas. Entendeu? Eu acho que o meu principal problema alimentar é que eu não tenho hora certa pra comer, é totalmente desregulado. Eu acordo, tem dia que eu acordo e tá na hora do almoço, daí eu como pão mesmo e foda-se, e aí depois eu vou comer de novo, aí não tá nem na hora do almoço, nem na hora da janta, daí eu como pão de novo. Porque você não tem um planejamento, né? Você não tem... Não tenho mesmo. Nenhuma rotina diária, então você fala, que der, deu, você não liga pra isso. Mas se eu te pôr uma programação ali, falar, ó, tal hora, mais ou menos dentro desse horário, você vai comer tal coisa, aí você começa a criar uma rotina, e você vai ver que você começa a levar isso pra sua vida e transforma. Você vai chegar uma hora que vai ser automático, você vai fazer aquilo naturalmente. É isso que é uma dieta saudável, quando você faz uma coisa e nem vê que tá fazendo. Já Entendi. se torna um hábito, entendeu? A tua dieta, ela se transforma com frequência também? Muito, toda semana. Por quê? Porque nós, como atleta, é totalmente diferente de uma